Nós vamos conversar agora com o economista Márcio Porstman, que acabou de dar uma palestra aqui na Bienal sobre a primeira década perdida do século XXI. A gente sempre imaginou, Márcio, que década perdida era dos anos 80 do século XX. Essa é pior? Pois é, aquela foi perdida no final do século passado. Agora, nesse início, nessa segunda década, nós já estamos verificando. É uma década que termina em 2019, começou em 2010 a 2019. Ela é perdida porque o desempenho econômico do Brasil é muito frustrante. Nós tivemos um desempenho, um crescimento médio anual em 10 anos de 1%, que é praticamente 40% menor do que foram nos anos 80. É claro que nesta década dos anos 2010 nós não temos a inflação que tínhamos nos anos 80, mas temos outros problemas, como por exemplo, a violência, o desemprego aberto. Um trabalhador a cada 3 está procurando trabalho no Brasil. Então, nesse sentido, é uma década perdida mais grave para o povo brasileiro. Quais são as consequências dessa década perdida do ponto de vista econômico para o mundo, especificamente para o Brasil? Bem, o Brasil estava entre os 7 países mais ricos do mundo pelo vigor da sua economia, não é? Hoje se aproxima da 10ª posição, ou seja, nós estamos perdendo posição relativa porque nós não conseguimos crescer, não conseguimos aumentar a produção. Sem aumentar a produção você não tem emprego, não tendo emprego não tem consumo, não tem acréscimo na arrecadação de municípios, estados e governo. Então nós estamos num círculo vicioso. Ao invés de melhorarmos, estamos na verdade retrocedendo. Essas décadas perdidas, a gente pode dizer que são cíclicas, acontecem e logo depois a situação muda? Não. Nós praticamente estamos há 5 anos sem ter crescimento econômico, né? Em 2019, o país hoje está praticamente 5% menor do que era em 2014. Não há cíclico nisso aí. Na verdade, é uma opção de política econômica que inviabiliza o potencial de crescimento do país. O senhor considera, por exemplo, que um país que tem grandes reservas em dólar, não sei se seria o caso do Brasil, e tem uma poupança forte também, ele está vacinado contra esse tipo de coisa? Não, essa é uma diferença importante. Nos anos 80 o Brasil não tinha reservas internacionais e fez acordos com o Fundo Monetário Internacional, por exemplo, né? Praticamente perdeu a autonomia da condução da política econômica, fiscal, monetária. Nessa década, né, por decisões tomadas inclusive nos anos 2000, nós temos uma reserva de moeda externa muito positiva e que tem evitado que os problemas econômicos fossem ainda maiores. Então, nós temos, de certa maneira, algum grau de proteção e esse grau tem a ver com a reserva internacional que o Brasil conseguiu acumular. A gente pode dizer que a partir de agora o índice de crescimento no mundo vai ser menor. Por exemplo, a China não consegue mais manter aquele índice absurdo de crescimento anual. Bom, de fato, há o risco, inclusive, de haver uma recessão econômica no ano que vem, porque a Alemanha já está com sinais negativos, a própria China desacelerou seu crescimento, mas ainda está crescendo 6% ao ano. É um ritmo bastante significativo, mas não era o mesmo ritmo passado. Então, o quadro internacional também não é muito favorável. Nós tivemos agora experiências recentes na própria América Latina, com países com conturbação, a Argentina, o Chile, o Peru. Então, são países com problemas e isso, de certa maneira, torna mais difícil o Brasil sair sozinho do momento que vive, um momento desfavorável. Muito obrigado pelas informações. Rede Educativa Alagoas, para você ver e ouvir.